Olá, pessoal, como é que vocês estão? Para quem ainda não decorou o meu nome, eu vou falar novamente. Meu nome é Cleison Pereira, sou psicólogo aqui do Projeto FAP, e hoje vamos falar sobre o quinto módulo do desenvolvimento de soft skills, né, da nossa disciplina de soft skills, é, sobre empatia e resolução de problemas, né? Como é que a empatia ela pode nos ajudar na resolução dos problemas, dos conflitos, das coisas que acontecem e a gente não sabe muito bem como mediar. Eu vou trazer os conceitos, né, e algumas práticas, como sempre faço, né, tentando ser um pouco mais objetivo com vocês em relação ao conteúdo teórico, né, para que a gente consiga explorar e refletir mais como é que a gente pode fazer da parte prática a nossa vivência, né, e como que a gente pode desenvolver, de fato, as nossas habilidades, e com isso a gente consiga, né, ser mais assertivo naquilo que a gente se propõe. E aí, hoje, né, trazendo um pouquinho para vocês sobre essas duas temáticas, primeiro falando sobre empatia. Não sei se está na frente aqui. Que é, que entende-se, né, que é a capacidade que a outra pessoa tem de compreender, né, o que a outra pessoa está compartilhando enquanto sua vivência. É como se a gente conseguisse se conectar com a outra pessoa, entendendo a questão pela perspectiva dela, né, tentando se conectar emocionalmente com ela. Isso vai muito além do você entendeu o que eu disse? Sim, eu entendi, mas às vezes a gente não foi tão profundo naquilo, a gente só entendeu a coisa de uma forma superficial. Mas o que aquilo está de fato acarretando para outra pessoa? Isso, às vezes, a gente precisa ter um pouco mais fazer um pouco mais de esforço para entender mais aquilo que a outra pessoa está trazendo, né, entendendo aquilo que, de fato, ela está vivenciando. É a coisa do calçar o sapato da outra pessoa, né? Não dá para entender, às vezes, um calo que está doendo no pé da outra pessoa, se a gente não ir lá e calçar o sapato dela, sabe? É como se a gente tentasse sentir ou tentasse chegar um pouco próximo daquilo que a outra pessoa está passando, para a gente entender de fato qual é a dimensão para outra pessoa do que aquilo está de fato acontecendo. Isso se chama empatia. Na resolução de problemas, a gente tem, né, um processo de identificar, analisar e encontrar soluções eficazes para superar desafios ou situações complexas. É quando a gente, de fato, tenta definir, né, o que é o problema, de fato, para a gente conseguir é, encontrar soluções possíveis naquele momento, né? Muitas vezes, aquele problema, ele não vai ter uma solução. A gente só vai, né, precisar de tempo e esperar para a coisa se resolver, digamos assim. Mas em alguns momentos eu vou precisar mediar esses problemas. E enquanto líder, enquanto gestor, principalmente, eu preciso ter é, esses conceitos muito bem trabalhados, para que na hora que eu for falar, né, com essas outras pessoas, né, na hora de fazer essa mediação, eu consiga ser o mais assertivo possível. E a gente consegue fazer isso com a empatia, através da empatia, né? E aqui trazendo a empatia como uma alternativa na resolução de problemas, porque ela justamente auxilia que você consiga compreender as perspectivas da outra pessoa, né? Indo de uma forma mais profunda ali no que ela está dizendo, sem ficar na parte superficial da coisa e entender o que de fato está gerando um conflito, para que você consiga sugerir uma solução que muitas vezes as outras pessoas ali da equipe, no calor do momento, às vezes não conseguem pensar nessa solução de uma maneira muito clara e assertiva. E aí, quando a gente entende um pouquinho do que está acarretando aquela situação ali por trás, entendendo as emoções reais da pessoa, a gente consegue enxergar uma solução e consegue chegar num direcionamento mais assertivo. Que aí o objetivo, né, obviamente, é encontrar soluções mais humanas e equilibradas e com isso facilitar a tomada de decisão, que é o que a gente estava falando no módulo anterior. Utilizar a empatia na resolução de problemas, ela vai trazer vários benefícios, né? A melhora na comunicação, que aí, né, quando as pessoas se sentem ouvidas, elas se sentem compreendidas e elas possivelmente vão se tornar mais abertas ao diálogo. Porque, de fato, é muito difícil quando você quer falar sobre uma questão sua e a outra pessoa
tá ali naquela coisa de eu não estou entendendo o que você está dizendo, eu só estou criticando, eu só estou justificando todas as suas atitudes, eu não tento entender, de fato, o que a outra pessoa está me dizendo na forma emocional. Eu só trago de uma forma mais prática, e aí, às vezes, eu acabo fechando a outra pessoa, ela acaba não conseguindo falar sobre o que ela sente, porque quando ela fala, é como se ninguém tivesse ouvindo, de fato, ela. Então, isso pode, né, quando a gente trabalha muito essa questão de compreender e ser mais aberto ao diálogo, isso vai melhorar a nossa comunicação e vai facilitar essa troca de ideias. Gerar soluções, né, que a empatia ela pode criar soluções que levem em conta os interesses e necessidades de todos os envolvidos, que é quando a gente ouve todo mundo, né? A empatia ela não pode de forma nenhuma ser seletiva, né? Ah, eu vou ter empatia com você porque você é uma pessoa que eu gosto. Com fulano eu não vou ser empático não, porque eu não vou com a cara de fulano. Às vezes eu não tenho nem motivo para ir de encontro ali com fulano, mas tem alguma coisa ali que não é legal. E aí eu não vou ser empático com ele. Não. E aí eu não posso, né? Se eu estou, principalmente dentro de um contexto organizacional, eu devo considerar a empatia para todas as pessoas da empresa. Isso é fácil? Claro que não. Né? É muito fácil, é muito bom você ter empatia com uma pessoa que você já gosta, que você já convive ali. Mas criar empatia com uma pessoa que às vezes não é tão legal com a gente é muito mais difícil. E aí, né, parte muito daquele princípio de que eu já tinha falado muitas vezes para vocês nas outras aulas, que é justamente quando você pensa que as suas atitudes elas não vão refletir de fato o que a outra pessoa é. Que às vezes você é gentil com a pessoa, mas não é com gentileza que ela vai te tratar. Mas aí, veja, ela está te tratando com algo que ela tem. O que ela tem naquele momento não é a gentileza. Então, infelizmente, né, a gente não vai conseguir usufruir disso. Mas às vezes é difícil, né? É difícil para a gente sustentar ou ouvir determinadas coisas, ou ver determinadas situações e ali não conseguir, né? Enfim. Mas na empatia vocês conseguem, e aí trabalhando isso de uma forma mais, né, densa com as pessoas que a gente não curte muito, a gente consegue gerar soluções para determinados problemas, né? E a gente consegue medir ali, ser um bom mediador naquele problema, naquele conflito. Reduz conflitos e tensão, que aí, né, entendendo o que há, as emoções que tem, né, por trás do conflito, a gente pode diminuir os maus entendidos e os conflitos, né? Muitas vezes, alguns maus entendidos são produzidos por pura imaginação, né? Às vezes acontece uma situação ali, um evento que a gente não entendeu muito bem aquilo, a gente pega pedaços do evento e a gente cria um grande mal-entendido. E aí, né, quando a gente consegue parar um pouquinho e tentar entender o que de fato aconteceu, a gente pode reduzir esse tipo de situação. Fortalece relacionamentos, que aí é quando a empresa, né, quando a empatia, na verdade, ela constrói confiança e respeito mútuo, é, isso pode fortalecer e muito as relações que você faz, porque as outras pessoas elas vão se sentir tranquilas ao te falar alguma coisa. Eu não sei se você já tem, né, se tem essa experiência de que tem pessoas que você simplesmente escolhe não falar algumas coisas, porque são pessoas que não costumam ouvir o que você tem a falar, ou que pelo menos só critica o que você tem a dizer. Então, isso já é muita coisa que faz você pensar duas vezes se vale a pena ou não ali falar com aquela pessoa, né? Enfim. E aí, falando um pouco agora sobre as estratégias para a resolução dos problemas através da empatia. A escutativa, que é aí já, né, bastante falada. Será que isso fica aqui em cima? Vou botar aqui em cima agora, vocês vão ver de cima. Eu não sei se vai aparecer de cima, mas eu acho que sim. A escutativa aqui já é algo que eu bato bastante na tecla, né, que é a forma que a gente vai ter de escutar o que a outra pessoa está falando e levar em conta a perspectiva dela. E, né, perceber não só o que ela está dizendo enquanto palavra, né, enquanto a palavra dita, mas também as expressões que ela demonstra. Porque às vezes você está bem, a outra pessoa, eu estou bem. E aí você vê na cara da pessoa que a pessoa não está bem. E aí, claro, né, se você só observa essa parte, né, mas da fala, você acaba esquecendo e considerando a parte das emoções. Que aí, isso é fundamental, né, na escutativa.
Então, às vezes, para você ter certeza que você compreendeu, né, o que a outra pessoa falou, tente refletir o que a outra pessoa falou, né, ou pelo menos fale como você se sentiu ao ouvir essa pessoa. Porque às vezes você não tem muito o que falar, né? Às vezes a pessoa traz uma situação para você e você fica, tá, mas eu digo o quê? Eu falo o quê? Não diga nada. Se você sentiu alguma coisa quando ela estava falando, você expresse para a pessoa. Poxa, que difícil, porque fiquei pensando agora, se eu estivesse na tua situação, que complicado seria, né? Enfim, eu consegui sentir daqui o que você está dizendo. Enfim, é como você demonstrar de fato, né? Não sendo uma pessoa mecânica, obviamente, mas tentando demonstrar que o que você de fato sentiu ao que a pessoa falou. E se você não sentiu nada, né? E assim, isso é bobagem, isso é besteira, tente não diminuir o que a outra pessoa falou, né? Porque isso aí já é muito. Aí quando a gente não consegue contribuir, se a gente não diminuir, a gente já está fazendo muito. Perguntas empáticas, né? Que aí é muitas vezes quando a gente tenta encorajar as outras pessoas a falarem. É muito difícil, e algumas pessoas sabem do que eu estou falando, de que às vezes algumas situações, alguns momentos, alguns eventos são muito difíceis para a gente falar sobre. A gente só sente, e a gente geralmente ou cala, né? Ou não diz nada, ou então vai fazer outras coisas da vida que não ser assertivo e falar sobre. Então, algumas perguntas que podem ser feitas é tipo, como isso fez você se sentir, né? Se às vezes eu não tenho muito o que falar, eu não tenho muito o que dizer, eu me preocupo com o que a pessoa está sentindo no momento. Então, como é que aquela situação fez você, fez ela sentir, né? O que você considera mais importante nessa situação? Que é muitas vezes quando a gente tem uma situação ali muito conflitante, alguma situação às vezes que a gente precisa fazer uma mediação, mas a gente precisa colocar coisas ali numa balança. Dizer assim, ó, o que é mais importante para você? É isso ou aquilo? O que é que você faz agora? Como é que a coisa pode acontecer? E com isso, ir ajudando a pessoa a ter algum tipo de direcionamento, né? Então, essas perguntas empáticas podem fazer elas se destravarem mais. Mapa de empatia para a resolução de conflitos, né? Que é quando eu crio um mapa visual das emoções, pensamentos e necessidades que a outra pessoa, né, tá ali trazendo enquanto a sua problemática. E aí, num quadro, em uma folha, né, eu dividi o quadro, né, em 4 quadrantes, né, o que a pessoa vê, o que a pessoa ouve, o que ela pensa e sente, e o que a pessoa diz e faz. Isso vai ajudar muito a refletir sobre como é as minhas emoções e como que isso, né, pode ser na perspectiva do outro, né? Então, eu posso tanto fazer isso, né, para tentar entender as minhas próprias emoções, como eu posso fazer isso com uma outra pessoa e tentar fazer com que ela enxergue isso, né? Fazer com que ela possa ver essas outras perspectivas e, enfim, tentar dar algum tipo de direcionamento para ela, sabe? Dela conseguir enxergar de fato o que pode ser feito naquela perspectiva, né? Naquele conflito. O brainstorm empático, que é fazer uma descrição dos sentimentos causados pelo problema e refletir soluções assertivas. É como mais ou menos se você, em sua mente, né, você tem um problema ali e você poder ilustrar tudo aquilo que você sente em relação àquele problema. E com isso, né, você vai conseguindo visualizar o problema de maneira mais clara, é muito mais fácil de você chegar e ter uma tomada de decisão mais assertiva, que é geralmente aquele vendaval de emoções, vendaval de pensamentos que vem na sua mente, com determinados problemas, com determinadas situações, e você não consegue pensar de forma assertiva. Então, quando a gente vai colocando isso para fora, às vezes na fala a gente se perde. Então, é muito interessante que a gente escreva o que a gente sente. Porque aí você escrevendo, você depois vai visualizando ali tudo que você escreveu e vai chegando e vai refletindo até chegar em uma mediação ali que você diga, não, é isso aqui que eu vou fazer. E aí, a partir disso, né, você caminhar. Dinâmica de o que eu faria. Esse é o modelo em grupo. A gente tem o modelo individual e tem o modelo em grupo. Nesse modelo em grupo, cada participante vai escrever em um papel uma problemática específica e o mediador recolhe todos os papéis e entrega para outra pessoa, né, incentivando que a
a pensar em como resolveria o problema se estivesse na posição da outra pessoa. Então, veja, isso eu preciso trabalhar de uma forma bem grande a minha questão empática. Porque em algum momento, né, eu enquanto ali naquela dinâmica, eu posso pegar o problema de alguém ali para refletir e às vezes eu pegar uma coisa assim que na minha cabeça é uma bobagem. E aí eu não vou, né, comparar o meu problema com o problema da pessoa. Eu vou tentar ajudar ela da melhor maneira possível. E isso, às vezes, eu posso não colocar o meu nome ali, sabe? Eu posso simplesmente descrever a minha problemática e, enfim, fazer de uma forma que as pessoas não entendam que fui eu. Porque aí fica uma coisa mais assertiva, tipo, eu vou ler isso aqui e eu vou demonstrar o que de fato eu pensei daquela problema, né? Daquele problemática. E aí, né, com isso, a pessoa conseguir refletir mais sobre. E aí, o finalzinho aqui, né? O objetivo é que os participantes pensem na situação problemática de forma empática e possibilitem uma visão diferente da nossa, chegando próximo do conceito de pensar fora da caixa, que é justamente quando a gente pensa ali de uma maneira mais criativa, digamos assim, pensando fora da caixa. E a dinâmica do que eu faria no modelo individual, né? A pessoa ela deve escrever em um papel ou local apropriado perguntas disparadoras para reflexão, do tipo, o que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou querendo, o que é que seria bom para mim. A ideia é que seja considerada as primeiras respostas que virem à mente. Então, quando vocês escreverem essas questões no papel, né, que podem ser coisas bem generalistas ou um pouco mais focais, a ideia é que quando você lê, você pensar assim, poxa, assim, sortear as perguntas, né, obviamente, para você não ter uma ordem ali que você consiga, né, ir já pensando nas coisas, você simplesmente sortear alguma pergunta e naquela pergunta, a primeira coisa que você vier à mente, você fazer o registro disso, né? E aí, a partir de que você vai pensando, registrando isso, você vai pensando de forma mais assertiva sobre as possíveis soluções para essas questões. Geralmente, a gente sempre tem a solução logo de primeira. O que que a gente precisa fazer? Isso. Mas por algum motivo a gente sempre acaba quebrando a cabeça com um monte de coisa, com um monte de soluções, para no final das contas fazer aquilo que a gente já queria fazer ou já tinha pensado em fazer lá no início. Então é muito interessante que a gente pense, né, nessas questões mais profundas, né, e reflita sobre quando a gente pensar de uma forma mais incisiva, né, a gente pensar e o que vier à mente a gente já fazer o registro disso. E aí o final que é a frase. Eita, ficou aqui em cima, veja só. Quem sabe faz ao vivo. Bota aqui para baixo agora. Vai, ó, botar para cá. Pronto. Agora foi. Que ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Empatia é uma coisa muito engraçada e peculiar, né? Porque eu costumo dizer que às vezes a gente. É o que eu disse lá no início. É muito difícil a gente ser empático com as pessoas que não são empáticas com a gente. É muito fácil a gente tratar alguém na rua, a gente ser cordial, da gente dizer um por favor, da gente dizer um obrigado, da gente, né, licença aqui que eu quero passar, mas é muito mais difícil, é muito mais complicado, quando tem outras pessoas que não estão nem aí para o que a gente está sentindo ou pensando e, enfim, elas só fazem e elas passam por cima de tudo e a gente fica, nossa, como é que eu crio empatia por uma criatura dessa? É, é difícil. É difícil, mas é isso aí. Enquanto a gente não entender que a bola do outro, quem joga é ele, e a gente não tem nada a ver com o que ele faz, ou pensa, ou age, a gente vai ainda ficar batendo cabeça, porque a gente precisa entender que o que a gente faz, o que a gente sente é nosso. E o que as outras pessoas fazem, pensam, é uma coisa deles. E a gente trabalhar a empatia é entender que isso é deles. E que tá tudo bem, sabe? Que é uma atitude dele, mas que, enfim, a gente precisa separar isso. E aí o quanto, né, que é difícil, mas que a gente está aí para se desenvolver. E aí essa frase aí de Carl Rogers, que é o teórico da abordagem que eu sigo, inclusive, foi muito assertivo, né? E eu acho que combinou muito com essa temática que eu trouxe para vocês hoje. E aí é isso, pessoas. Espero que eu tenha sido bem objetivo, prático, rápido, para a gente não perder tempo e conseguir absorver todos os conteúdos que a gente tem na disciplina de Soft Skills. É isso aí, pessoal. Até a próxima.